Iniciando aqui o áudio e o vídeo de número 5, Crimes contra a Humanidade. Conforme falávamos, chegamos a um ponto de consolidação do crime contra a humanidade como crime internacional, core crime, tipificado pelo artigo 6º do Estatuto de Nuremberg, artigo 5º do Estatuto do Tribunal de Tóquio, também no Estatuto do Tribunal Criminal Internacional para Ruanda e para a ex-Iugoslávia. Também no artigo 7º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Então, como a gente conclui sobre esta evolução? E aqui eu trago o ensinamento do Adam Jones. O Adam Jones é um dos principais especialistas no mundo em genocídios e crimes contra a humanidade também. E ele vai explicar que este movimento crescente, não é, ele começa lá atrás. Eu não falei, e vou falar agora pela primeira vez, que quando acabou a Primeira Guerra Mundial, foi realizado um julgamento na Alemanha, no Tribunal de Leipzig. Houve uma tentativa lá, e que não foi bem sucedida. Por quê? Porque as penas foram muito leves e logo os réus foram anistiados. Também o mesmo ocorreu com réus do Império Otomano, acusados, né, de crimes de guerra. Então tivemos a tentativa do julgamento em Constantinopla. O Kaiser Guilherme II, isso eu já falei em sala de aula, ele foge para a Holanda e a Holanda se recusa a extraditá-lo. Na medida em que naquele momento, pós Primeira Guerra Mundial, a responsabilidade internacional era dos estados, mas não dos indivíduos. Vejam a importância de Nuremberg. Muito embora o Tratado de Versalhes, que foi firmado logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, continha lá um artigo estabelecendo o julgamento expresso do Kaiser Guilherme II. Pois bem, então houve essas tentativas. Então, o que o Adam Jones vai dizer? Me permitam aqui transcrever a citação, não é? Adam Jones diz: Leipzig, Constantinopla, Nuremberg, Tóquio. A visão sobre os tribunais por crimes de guerra e por crimes contra a humanidade refletia a crescente institucionalização e codificação de instrumentos humanitários durante a segunda metade do século XIX. E aqui, Adam Jones vai ressaltar e vai fazer despontar o papel, a contribuição de Henri Dunant, o fundador da Cruz Vermelha Internacional. E ele, então, eu lembro aqui que Henri Dunant era um médico suíço que presencia e testemunha a Batalha de Solferino entre Napoleão III, os franceses e os piemonteses aliados com os austríacos. É a guerra da segunda reunificação, é a segunda guerra de reunificação da Itália, em 21 de junho de 1859. E Henri Dunant sai dessa batalha muito chocado com o que vê, após atender soldados. Ele era médico, ele estava passando lá por acaso, e funda a Cruz Vermelha Internacional, que é hoje um dos órgãos principais no tratamento jurídico, é uma das instituições internacionais principais no fornecimento de elementos para o direito humanitário, não é? Então diz assim Adam Jones sobre esse movimento, não é? Na segunda metade do século XIX. Isso fica evidente nos esforços de Henri Dunant e do seu Comitê Internacional da Cruz Vermelha, fundado em 1864. Não é? A Cruz Vermelha é uma instituição pioneira no tratamento, na abordagem desse sofrimento que desponta dos crimes contra a humanidade, dos crimes de guerra, do crime de genocídio, e que ofende a consciência humana. Aqui nos aproximamos de novo de um plano de consciência humana e civilização. Os líderes também estavam se conscientizando, diz Adam Jones, a partir desse momento, sobre os crimes contra a humanidade. Então a importância desse
desse movimento, ela é muito relevante, ela é muito alta, na medida em que a partir daí a humanidade possa se comprometer com a punição desses crimes, e não permitir que voltem a ocorrer, embora eles ocorram, né? Depois falaremos sobre uma perspectiva mais crítica sobre isso, né? E por que o plano internacional passou a se ocupar disso? Essa é a pergunta que eu tenho para vocês. Se nós temos estados soberanos com constituições, legislações próprias, por que no plano internacional estabelece-se que genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra não poderiam ficar mais impunes, passam a ser imprescritíveis e baseados e fundamentados em normas de jus cogens, normas peremptórias impostas a todos os estados. Por quê? Porque as normas internas, o direito doméstico, passa a se mostrar insuficiente, ou porque não há instituições, ou porque não existem normas incriminadoras. O Brasil, por exemplo, não tem um tipo penal para o crime contra a humanidade. Ou porque não há interesse político em investigar e julgar esses crimes. Não é? Ou ainda porque o país está saindo de uma devastação por conta de uma guerra, de uma epidemia, enfim. E nesse sentido, vem um doutrinador muito importante, o professor Marco Zilli, um dos maiores especialistas em direito penal internacional no Brasil, e estabelece a seguinte afirmação. Diz Marco Zilli, e o texto é indicado para vocês no material que eu estou encaminhando, não é? A gravidade e a dimensão das violências praticadas não eram captadas pelas formas jurídicas tradicionais. Ou seja, aquele direito interno, tradicional, já não servia mais. E, portanto, não encontravam eco nos padrões morais usuais. É imoral que não haja um tipo penal punindo o crime contra a humanidade e o crime de genocídio. Era o que Raphael Lemkin estabelecia nas suas reflexões. E diz mais Marco Zilli. Ademais, em muitos casos, as violências eram estimuladas, se não protagonizadas, pelo próprio Estado. É o caso do Estado nazista, né? É o caso do Estado ruandês. É o caso, por exemplo, do poder tomado pelo Khmer Vermelho no Camboja. Stalin e assim por diante. Que, para tanto, estabelecia, tal Estado que protagonizava o próprio crime contra a humanidade, um complexo aparato organizativo de poder, ou um aparato organizado. Quer dizer, o Estado se organiza para isso. Então você não consegue encontrar meios de punir os responsáveis. Era o que estava acontecendo, né? Alimentadas pela intolerância, estas estruturas executavam políticas de perseguição. Lembra aqui dos guetos, não é? Da Europa, dos campos de concentração, da expulsão de judeus dos seus empregos públicos e particulares. Os judeus não podiam mais advogar na Alemanha nazista, não podiam mais exercer a função de juízes, não poderiam ser mais professores nas universidades, não é isso? Aniquilamento e extermínio, pela fome, pela violência, pelo gás, pelos fuzilamentos, etc. Não é? Pela violência sexual contra as mulheres. É muito importante ressaltar isso, que o direito internacional dos direitos humanos, inclusive pela via do direito penal internacional hoje, estabelece uma leitura de gênero muito evidente, ok? Esta conjugação de fatores leva à construção de novas categorias jurídicas que procuram dar conta, disciplinar esses novos acontecimentos de uma maneira adequada, de uma maneira eficaz. Esta é a razão do crescimento do direito internacional dos direitos humanos com reconhecimento dos crimes contra a humanidade. Vamos agora ao áudio e vídeo número 6 para dar sequência. Muito obrigado.